Na investigação de 1973, foram encontradas testemunhas que confirmaram a queda de uma nave em abril de 1897. Também se falava de um extraterrestre enterrado no cemitério da cidade. Mesmo com esses depoimentos, os ufólogos precisavam de provas científicas e esperavam encontrar destroços na propriedade que pertencera ao juiz Proctor. Todos especulavam sobre o que acontecera ao metal. Eu achava que a maior parte fora levada embora e o resto fora jogado no poço. Foi fácil encontrar o poço, mas logo surgiu um problema. O poço fora lacrado anos antes pelo proprietário Brawley Oates. Sobre o antigo poço havia uma grande placa de concreto medindo 2,5 metros por 2,5 metros. Seria muito difícil removê-la. Desanimados, os pesquisadores buscaram pistas no resto da propriedade. Andaram por lá e encontraram um fragmento de motor, cavaram e encontraram mais peças de metal. Algumas coisas eram comuns a qualquer propriedade antiga que tenha sido cultivada. Pregos, parafusos e outros itens identificáveis foram encontrados no local da queda, mas algo chamou a atenção. Um rapaz de Corpus Christi, Texas, encontrou algo significativo. Uma peça com entalhes que foram analisados por John Chisler. Isto foi testado 2 vezes em 1973. Foi enviado para mim logo depois de ser retirado do solo e eu o levei para um laboratório aeroespacial que era usado para determinar os modos de quebra de aviões e peças de espaçonaves. Eles tinham os equipamentos mais avançados, fizeram a primeira análise e o consideraram incomum. A análise mostrou que o material estava ali há muito tempo. Analisaram o metal e viram que tinha 95% de alumínio e 5% de ferro. As ligas não são feitas desse modo. Normalmente, há menos de 1% e, além do ferro, há zinco ou outros materiais. Não havia nada disso nesse caso. O laboratório aeroespacial que testou a amostra inicialmente solicitou que seu nome não fosse mencionado neste programa. Mas Schussler confirmou os resultados nos laboratórios da NASA em Houston, Texas. Segundo Schussler, os 2 laboratórios chegaram à mesma conclusão. Intrigado, ele pediu que fossem feitos outros testes para determinar a origem da amostra. As histórias diziam que o objeto havia explodido e lançado metal fundido por todo lado. Esse material atingiu coisas, caiu e esfriou. A análise estrutural do material demonstrou que ele havia esfriado no solo depois de ter se fundido no ar. A estrutura combinava perfeitamente com a história. Será que Schussler descobrira uma prova da queda em Aurora? O material encontrado e analisado em 1973 não podia ter sido feito naquele tempo, naquela fazenda, em Aurora ou em algum local próximo. Precisaria ter sido fabricado em um laboratório sofisticado, com técnicas avançadas de refino. É maravilhoso ter um pedaço de algo que se acredita ser uma nave espacial. Os jornais interessaram-se pela história das novas investigações da queda da nave e, como consequência, a exatidão diminuiu. Isso aconteceu com outra amostra, enviada ao Dr. Tom Gray, atualmente professor emérito na Universidade do Estado do Kansas. Certo dia, um homem bateu à minha porta. Ele trazia algumas peças que afirmava ter encontrado no suposto local em que a nave espacial caiu em 1897. Foi pedido ao Dr. Gray que analisasse as amostras para determinar se era uma parte da nave espacial de Aurora. Estamos vendo o material que foi testado. Mostrei esta peça para meu sogro alguns dias depois de fazer a análise. E ele me disse: "Onde você conseguiu esse rotor de bomba d'água?"
Então tive certeza de que não era parte de uma nave espacial. Depois de descobrir a origem terrestre da primeira amostra, o Dr. Gray começou a testar as duas outras tiras de metal. Elas eram compostas basicamente de ferro, mas ele encontrou algo incomum. Para examinar as propriedades magnéticas, eu as coloquei junto a outro metal, um ímã, e elas não reagiram ao ímã. Achei isso bem interessante. O Dr. Gray ficou perplexo e procurou um especialista em metais que pudesse dar uma segunda opinião a respeito. Descobri que as ligas de ferro e zinco podem ser magnéticas ou não, dependendo de como foram esfriadas. O Dr. Gray contou a história e suas conclusões ao jornal da universidade. Quando o artigo foi publicado no jornal do campus, a manchete dizia: "Físico acha ferro não magnético no local da queda da nave espacial em Aurora." O artigo não dizia nada sobre minha conversa com um especialista em metais, nem sobre as propriedades da liga de ferro. As coisas tinham escapado ao controle, por assim dizer. Por isso, o Dr. Gray, suas descobertas e o pedaço da nave espacial de Aurora tornaram-se parte da história. Mas essa parte da saga foi distorcida. Muitas vezes os jornais relatam o que consideram ser notícia. Mas isso nem sempre é a realidade dos fatos. A verdade real é que esses materiais eram coerentes com o que se esperaria encontrar em uma fazenda em Aurora, no Texas. Depois de extrair os indícios do local da queda, os pesquisadores mudaram seu foco para o cemitério de Aurora. As pessoas disseram que havia um corpo na nave e que estava desfigurado. Segundo a história, ele teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Tentamos descobrir qual era a parte mais antiga do cemitério. Esse seria o local mais lógico para começar a busca. Andaram olhando por lá e um morador disse que não estavam olhando no lugar certo. Era preciso procurar por uma árvore com mais de 100 anos, com uma grande colmeia. Os pesquisadores foram até lá e encontraram uma pedra pequena, com uma gravação semelhante a uma nave espacial. Acreditando ter encontrado o túmulo do extraterrestre, os pesquisadores da Mutual UFO Network, ou MUFON, fizeram outra descoberta. Foram até o túmulo onde estava essa pedra e obtiveram a mesma leitura de decibéis no detector de metais que haviam obtido no local onde acharam os materiais testados. Walter Andrus, ex-diretor internacional da MUFON, acredita que havia uma ligação entre as amostras retiradas do local da queda e a leitura no túmulo. O fato de terem detectado metal no túmulo indicava que alguém enterrara fragmentos de metal da queda junto com o corpo, o que dava mais importância aos indícios e estabelecia uma ligação entre eles. Para descobrir se havia algo ali, enviamos uma carta registrada a cada um dos membros da Associação do Cemitério em Aurora, solicitando permissão para exumar o corpo. Mas foi impossível fazer isso porque a Associação do Cemitério opunha-se a isso e conseguiram uma ordem para interromper a investigação. No dia em que todos queríamos ir ao cemitério, pediram ao xerife do condado de Wise para colocar policiais ali. Disseram que não queriam ninguém no cemitério cavando por toda parte porque se orgulhavam do que tinham e não queriam que houvesse escavações em busca de um corpo. Foi frustrante, porque se pudéssemos encontrar algo, esse seria um acontecimento muito importante e confirmaria toda a investigação, caso encontrássemos o corpo de um ET. As patrulhas terminaram 2 semanas depois, mas os pesquisadores da MUFON sofreram um duro golpe. Quando pudemos voltar ao túmulo, a pedra havia desaparecido. Não sabemos quem a pegou, nem como. Houve outro golpe.
Alguém havia posto um cano de 7 centímetros de diâmetro na terra e aparentemente retirado o metal por ali. Um dos pesquisadores da MUFON verificou e não achou nenhum sinal com o detector de metais. As provas do OVNI misterioso de Aurora haviam desaparecido. A nave espacial de Aurora tornaram-se parte da história, mas essa parte da saga foi distorcida. Muitas vezes os jornais relatam o que consideram ser notícia, mas isso nem sempre é a realidade dos fatos. A verdade real é que esses materiais eram coerentes com o que se esperaria encontrar em uma fazenda em Aurora, no Texas. Depois de extrair os indícios do local da queda, os pesquisadores mudaram seu foco para o cemitério de Aurora. As pessoas disseram que havia um corpo na nave e que estava desfigurado. Segundo a história, ele teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Tentamos descobrir qual era a parte mais antiga do cemitério. Esse seria o local mais lógico para começar a busca. Andaram olhando por lá e um morador disse que não estavam olhando no lugar certo. Era preciso procurar por uma árvore com mais de 100 anos, com uma grande colmeia. Os pesquisadores foram até lá e encontraram uma pedra pequena com uma gravação semelhante a uma nave espacial. Acreditando ter encontrado o túmulo do extraterrestre, os pesquisadores da Mutual UFO Network, ou MUFON, fizeram outra descoberta. Foram até o túmulo onde estava essa pedra e obtiveram a mesma leitura de decibéis no detector de metais que haviam obtido no local onde acharam os materiais testados. Walter Andrus, ex-diretor internacional da MUFON, acredita que havia uma ligação entre as amostras retiradas do local da queda e a leitura no túmulo. O fato de terem detectado metal no túmulo indicava que alguém enterrara fragmentos de metal da queda junto com o corpo, o que dava mais importância aos indícios e estabelecia uma ligação entre eles. Para descobrir se havia algo ali, enviamos uma carta registrada a cada um dos membros da Associação do Cemitério em Aurora, solicitando permissão para exumar o corpo. Mas foi impossível fazer isso porque a Associação do Cemitério opunha-se a isso e conseguiram uma ordem para interromper a investigação. No dia em que todos queríamos ir ao cemitério, pediram ao xerife do condado de Wise para colocar policiais ali. Disseram que não queriam ninguém no cemitério cavando por toda parte porque se orgulhavam do que tinham e não queriam que houvesse escavações em busca de um corpo. Foi frustrante, porque se pudéssemos encontrar algo, esse seria... O Dr. Gray ficou perplexo e procurou um especialista em metais que pudesse dar uma segunda opinião a respeito. Descobri que as ligas de ferro e zinco podem ser magnéticas ou não, dependendo de como foram esfriadas. O Dr. Gray contou a história e suas conclusões ao jornal da universidade. Quando o artigo foi publicado no jornal do campus, a manchete dizia: "Físico acha ferro não magnético no local da queda da nave espacial em Aurora." O artigo não dizia nada sobre minha conversa com um especialista em metais, nem sobre as propriedades da liga de ferro. As coisas tinham escapado ao controle, por assim dizer. Por isso, o Dr. Gray, suas descobertas e o pedaço da nave espacial de Aurora tornaram-se parte da história. Mas essa parte da saga foi distorcida. Muitas vezes os jornais relatam o que consideram ser notícia. Mas isso nem sempre é a realidade dos fatos. A verdade real é que esses materiais eram coerentes com o que se esperaria encontrar em uma fazenda em Aurora, no Texas.
Depois de extrair os indícios do local da queda, os pesquisadores mudaram seu foco para o cemitério de Aurora. As pessoas disseram que havia um corpo na nave e que estava desfigurado. Segundo a história, ele teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Tentamos descobrir qual era a parte mais antiga do cemitério. Esse seria o local mais lógico para começar a busca. Andaram olhando por lá e um morador disse que não estavam olhando no lugar certo. Era preciso procurar por uma árvore com mais de 100 anos, com uma grande colmeia. Os pesquisadores foram até lá e encontraram uma pedra pequena com uma gravação semelhante a uma nave espacial. Acreditando ter encontrado o túmulo do extraterrestre, os pesquisadores da Mutual UFO Network, ou MUFON, fizeram outra descoberta. Foram até o túmulo onde estava essa pedra e obtiveram a mesma leitura de decibéis no detector de metais que haviam obtido no local onde acharam os materiais testados. Walter Andrus, ex-diretor internacional da MUFON, acredita que havia uma ligação entre as amostras retiradas do local da queda e a leitura no túmulo. O fato de terem detectado metal no túmulo indicava que alguém enterrara fragmentos de metal da queda junto com o corpo, o que dava mais importância aos indícios e estabelecia uma ligação entre eles. As coisas tinham escapado ao controle, por assim dizer. Por isso, o Dr. Gray, suas descobertas e o pedaço da nave espacial de Aurora tornaram-se parte da história. Mas essa parte da saga foi distorcida. Muitas vezes os jornais relatam o que consideram ser notícia. Mas isso nem sempre é a realidade dos fatos. A verdade real é que esses materiais eram coerentes com o que se esperaria encontrar em uma fazenda em Aurora, no Texas. Depois de extrair os indícios do local da queda, os pesquisadores mudaram seu foco para o cemitério de Aurora. As pessoas disseram que havia um corpo na nave e que estava desfigurado. Segundo a história, ele teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Tentamos descobrir qual era a parte mais antiga do cemitério. Esse seria o local mais lógico para começar a busca. Andaram olhando por lá e um morador disse que não estavam olhando no lugar certo. Era preciso procurar por uma árvore com mais de 100 anos, com uma grande colmeia. Os pesquisadores foram até lá e encontraram uma pedra pequena com uma gravação semelhante a uma nave espacial. Acreditando ter encontrado o túmulo do extraterrestre, os pesquisadores da Mutual UFO Network, ou MUFON, fizeram outra descoberta. Foram até o túmulo onde estava essa pedra e obtiveram a mesma leitura de decibéis no detector de metais que haviam obtido no local onde acharam os materiais testados. Walter Andrus, ex-diretor internacional da MUFON, acredita que havia uma ligação entre as amostras retiradas do local da queda e a leitura no túmulo. O fato de terem detectado metal no túmulo indicava que alguém enterrara fragmentos de metal da queda junto com o corpo, o que dava mais importância aos indícios e estabelecia uma ligação entre eles. Para descobrir se havia algo ali, enviamos uma carta registrada a cada um dos membros da Associação do Cemitério em Aurora, solicitando permissão para exumar o corpo. Mas foi impossível fazer isso porque a Associação do Cemitério opunha-se a isso e conseguiram uma ordem para interromper a investigação. No dia em que todos queríamos ir ao cemitério, pediram ao xerife do condado de Wise para colocar policiais ali. Disseram que não queriam ninguém no cemitério cavando por toda parte porque se orgulhavam do que tinham e não queriam que houvesse escavações em